E com imenso prazer registramos a ilustre presença do querido amigo, Dr. Laércio José Mendes Ferreira Filho, diretor do Fórum Local, que vem nessa noite da solidariedade emprestar a sua solidariedade a esse projeto tão magnífico do Sama, né, doutor? Pois é, a gente não faz mais do que obrigação. Eu acho que nós, como bragantinos, devemos sempre apoiar os trabalhos que são bem-sucedidos e que visam um bem comum. Um trabalho tão bonito como o do Sama, que abriga e desenvolve as crianças que tanto necessitam para depois que elas possam conviver em sociedade, né? Eu gostaria de parabenizar toda a diretoria, através da sua presidente, dona Ana Lídia. Esse jantar está um espetáculo, está muito bem organizado. A gente sabe que para realizar um trabalho desse demanda você sair de casa, tirar tempo da sua família, né? Tirar tempo dos seus amigos, dos seus próximos, para o bem comum. Então eu acho que todos nós estamos aqui, não fazemos mais do que a obrigação de comparecer e ajudar e nos colocar à disposição para o que eles precisarem, né? E que obrigação agradável, né, Laércio? Diga-se de passagem, não é? Que todas as nossas obrigações fossem tão prazerosas. Um encontro de amigos, não é verdade? Quantos amigos você hoje encontrou aqui que há tempos você não via, não é? Sem dúvida. Que vai passar momentos assim que ficarão realmente marcados. E podendo, além de tudo isso, ajudar numa causa tão nobre como essa, não é? Na verdade, essa festa é mais, eu acho que uma fórmula para comemorar esse empreendimento que está dando certo e de reunir pessoas e chamar a atenção para a causa, acho que principalmente, né? Chamar a atenção para esse trabalho tão bem elaborado e que cada vez mais e mais pessoas possam vir e de alguma forma também colaborar com o Sama no dia a dia, porque o que está dando certo a gente tem que ajudar, né? Com certeza. E por falar nisso, eu sempre que tenho a oportunidade digo a todo o nosso público, né, as causas da criminalidade, né? Hoje nós temos um país violento, um mundo de uma maneira geral violenta, mas o nosso país vive uma crise de violência muito grande, né? E sempre se discute, se debate o problema da polícia, da segurança pública e tudo mais. Você, um juiz da área criminal, juiz criminal, atua diretamente no criminoso, sentencia o criminoso, né? E como é, se você pegar o histórico desses criminosos, como foi a infância, como foi a adolescência, a falta de oportunidades, a falta de perspectiva. Muitas vezes nós vemos um criminoso que não justifica os crimes que ele comete, mas que nós vamos ver que sofreu toda espécie de violência, toda espécie de falta de oportunidades, pelo descaso das autoridades, pela omissão da própria sociedade da qual nós fazemos parte, né? Então, quando nós vemos uma entidade como o Sama, como outras tantas entidades sérias que temos em Bragança Paulista, administradas e gerenciadas por voluntários que dão o que de mais precioso nós temos na vida, que é o nosso tempo, né? Como é que você vê essas causas da criminalidade? Você, como um juiz, principalmente da área criminal, que atua diretamente ali, na ponta final, é a sentença. Não resta dúvida que se nós formos atacar a causa, vem lá de baixo, vem lá do início, da falta de estrutura, primeiro familiar, a família é a base de tudo, e depois a infraestrutura social, de saúde, de educação principalmente. E a criança que cresce desestruturada, sem uma família e sem todo o apoio do Estado na educação, na convivência, uma criança tem que praticar esporte, tem que ir para a escola, tem que brincar. É óbvio que vai nascer com certos ranços que infelizmente no futuro a gente talvez não consiga segurar. Isso somado a toda a nossa infraestrutura, que infelizmente o Estado não consegue dar o aparato necessário, acaba gerando toda essa criminalidade acentuada hoje, a falta de conceitos, a falta de respeito, né, ao ser humano principalmente, porque a violência tem aumentado muito. Não, a criminalidade continua,
mais ou menos nos mesmos índices. O que tem assustado é que cada vez mais a violência está incidindo nos crimes. Não é verdade? Os crimes com cada vez mais violência. Por quê? O ser humano está perdendo o respeito pelo outro, pela dignidade, a vida do outro, a liberdade do outro, ao espaço do outro. E isso tudo é gerado por quê? Porque não tiveram esses conceitos lá na base, enquanto crianças, por conta de famílias desestruturadas e por conta, como mais eu disse, infelizmente, do governo que não consegue dar, no geral, não estou criticando esse ou aquele. Claro, com certeza. Então, pessoas como a diretoria do SAMA, que faz esse trabalho voltado a tirar essas crianças da rua e darem da melhor maneira possível uma educação, uma convivência para que essas crianças possam crescer com dignidade e depois se inserirem na nossa comunidade enquanto adultas e conviverem normalmente, merecem aplauso dobrado, né? Porque é como se criassem vários outros filhos. Não é verdade? A gente tem que apoiar e aplaudir em pé. O mínimo que a gente faz é colaborar e vir nessa festa, que é o ponto, o ápice de tudo isso, né? Com certeza. E por isso digo sempre a você, amiga, a você, amigo, né? Não se omita. Participe. Um evento como esse é um prazer único que você precisa estar presente para poder sentir o que nós temos de melhor em nossa cidade a nível de acolhimento, de apoio, de estrutura. Então pode colaborar mês a mês também. Não é verdade? Claro. Agora, muita Pode gente ajudar pensa, todo mundo. não, eu vou contribuir com essa, com aquela, com aquela. Se você não contribui com nada, participe desses grandes eventos que são levados a feito em nossa cidade por todas estas sérias instituições. Aproveitando lá essa oportunidade, vou aqui explorá-lo um pouco mais, né? Aproveitar e levar mais conhecimento e saber ao nosso público sobre aspectos que com certeza dizem respeito a mim e a todos vocês. Quero aqui me fazer porta-voz de muitas coisas. A semana passada, nós tivemos o prazer de receber em nossa cidade um filho ilustre dessa terra, né? Ex-ministro da Suprema Corte de Justiça, o César Peluso, né? Que está em defesa da PEC 209, né? Projeto de emenda constitucional que visa reduzir o tempo da aplicação da pena. Hoje nós temos 4 instâncias de justiça, né? Onde as causas e as ações se arrastam pelos tribunais anos a fio e nós não vemos a mão da justiça sobre o infrator, sobre o criminoso, sobre aquele transgressor das leis e da ordem, não é? Como você, como juiz, vê essa possibilidade? Qual a tua visão sobre essa PEC? Bom, para ser o máximo, para falar com máxima brevidade, porque o assunto mereceu até um livro do ministro, aliás, uma obra brilhante, enfim. O ministro César Peluso é um homem que, a par do jurista que foi, de ter sido presidente do Supremo Tribunal Federal, de ter sido desembargador no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, ter feito toda a sua carreira como magistrado, professor, autor de livros, enfim. A par disso, é uma pessoa fantástica, um homem super simples, que também tem uma brilhante família, né? E é super atencioso, recebeu a todos aqui com uma simplicidade ímpar, desde nós, todos os juízes, foi tomar um café conosco, até os estudantes lá na faculdade, a todos os seus amigos, alguns que ainda lembravam dele da infância lá na Câmara. Então, só a presença dele aqui na nossa cidade só nos engrandeceu, né? E em relação a esse projeto dele, o nosso sistema jurídico recursal é muito complexo por conta dessas instâncias que nós temos aqui, que hoje em alguns recursos acabam se transformando em 4, né? O juiz de primeiro grau julga, esse recurso vai para um tribunal e deveria morrer nesse tribunal.
e só excepcionalmente em alguns casos deveriam chegar às cortes superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Mas infelizmente não é o que acontece. E por vezes recursos e ações se prolongam demais no tempo por conta dessa possibilidade recursal. E o ministro, com toda a razão, defende que já na primeira instância recursal, na primeiro tribunal colegiado, para ser bem, vamos dizer, claro aqui, para falar para o leigo, bem simples. Que já, porque o duplo grau é um princípio a que todo mundo tem direito a um recurso. Tirar uma dúvida, então, né? O que acontece? Se você tem uma causa, todo mundo tem o direito, porque o juiz também é humano, pode errar. E todo mundo tem o direito ao primeiro recurso, onde um órgão colegiado vai decidir. A partir dessa decisão, então vamos esgotar. E aqui, por muitas vezes, vamos para a terceira e por muitas até a quarta. Por isso que o processo não acaba. E ele defende que, julgado por um tribunal, e já não, essa decisão já passe a valer. O que seria o correto, né? Como isso? Sem o efeito suspensivo. Quer dizer, o recurso permaneceria, só que ela já poderia ser executada. Porque ele fez uma pesquisa que nas causas cíveis somente 1% e nas criminais 0,0 foi na criminal um caso. Foi efetivamente alterado. É um índice muito pequeno. O que nos leva à conclusão final de que são recursos para se ganhar tempo, protelar a ação da justiça. Isso vem frustrar a todos como sociedade, né? Que não vê o criminoso. Agora, e para você como juiz, quando você sentencia um criminoso, né? E você vê esse criminoso sair da sua sala, ir para casa, vai levar mais 15 anos aí, 10, 15 anos a esses recursos infindáveis a troco de nada, né? Como é para quem aplica a pena? Veja, na esfera criminal, a situação é um pouco diferenciada. Porque na esfera criminal, a gente tem as prisões cautelares. Então, muitos dos presos que são condenados, muitos, para não dizer a grande maioria, já está presa. Só aqueles que efetivamente têm um direito assegurado de responder o processo em liberdade é que vão efetivamente ser condenados em primeiro grau e continuar em liberdade. Não, nós temos casos. Exato. Na grande maioria dos crimes graves, ele já fatalmente vai responder o processo preso e vai continuar. Então, às vezes no aspecto criminal, a situação não seja tão grave. É que existem alguns crimes de repercussão, com pessoas primárias, enfim, ou alguns crimes fazendários ou de colarinho branco, em que fatalmente os réus respondem em liberdade. Não é isso que é frustrante para a sociedade, não é? Mas a gente não pode generalizar. Vamos dizer, os muito graves contra a pessoa, roubos, esses na grande maioria ficam presos. Agora, esses outros que a gente também tem que combater e também tem que colocar na cadeia, infelizmente, por vezes, respondem em liberdade e demora mais um pouquinho. E na esfera civil, patrimonial, parece que não, mas essa demora atinge muito mais, porque favorece as grandes potências. Favorece quem tem mais recurso. O tempo joga contra quem tem menos recurso, e a favor de quem tem mais recurso. Então, na esfera patrimonial, por vezes, essa excessividade dos recursos machuca mais a sociedade do que na própria esfera criminal. É por isso que esperamos seja aprovada essa PEC, transformada em lei, não é? E que possamos ter, então, essa resposta rápida que a sociedade como um todo anseia. Nós vivemos um momento único. Desculpa, eu vou explorar um pouquinho você. Fica à vontade. Não é? Sempre que nós temos a oportunidade de tê-lo aqui conosco, né? Todo o nosso público com certeza o conhece, sabe do seu conhecimento, do seu saber jurídico, né? E eu aqui, como todos, e como você, inclusive, nesse momento, admira o momento que nós vivemos no país. Um momento em que parece que a sociedade, como um todo, acordou para
aquela realidade de que o poder emana do povo, em seu nome deve ser exercido, né? E participando desse movimento fantástico que começou por 20 centavos. Nunca antes, na história desse país, a sociedade se mobilizou por tão pouco e nunca foi tão grande as consequências dessa mobilização. Quero crer que falte agora, né? Nós nos unirmos, sim, né? Sem baderna, sem tumultos, sem os baderneiros de plantão, sem as infiltrações escabrosas que sabemos existirem, não é? Mas que a sociedade use esse momento único para promover as mudanças significativas que precisam urgentemente serem feitas no nosso país. Como o cidadão Laércio José Mendes Ferreira vê esse momento? Olha, eu vou responder. Eu gosto muito de falar sempre, ainda enquanto lecionar, sempre que vou dar palestra, esse momento é muito bonito, porque o povo está percebendo que tem a força, como você estava dizendo. Isso é muito bacana, né? Foi para a rua, a população foi para a rua, está mostrando o que quer, está mostrando a cara. Obviamente, eu estou elogiando aqueles que foram em paz, que foram com o seu cartaz, com a sua bandeira, família, com seus cantos, com a sua família, e não meia dúzia de baderneiros e criminosos. Podemos dizer criminosos, esses que estão... E procuraram, lá em Brasília, o Congresso, estão procurando os lugares onde estão os representantes do povo. É? E por que eu estou falando isso e que eu sempre passo esse recado para as pessoas? Porque eu sempre falo qual a principal arma que a gente tem, né? O voto, gente. Então, exatamente. E parece que as pessoas estão acordando para isso, porque estão começando a cobrar dos seus representantes, exatamente, dos seus representantes eleitos, um melhor governo, uma melhor atuação. Isso é um sinal de que o nosso país vai para frente, né? Isso é um sinal que a juventude está acordando, o povo está acordando que o poder é dele. Nós que ocupamos cargos públicos nada mais somos do que representantes do povo, de uma forma ou de outra, né? Eu ocupo um cargo que também é um poder do Estado, óbvio, porque prestei concurso, as regras para os juízes chegarem a ser juízes são diferenciadas, mas quem administra o país é eleito pelo voto, que é a grande força do povo. Então, na hora da eleição, é a hora da vingança. É a hora da virada, gente. Sem defender esse, aquele ou aquele outro. O que não faz parte da minha pessoa, e muito menos falaria em questão política. Estamos falando aqui porque todos nós queremos o bem da nação, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Então, na hora de votar, vamos pensar direito em quem votou no passado. Olhar o currículo direitinho. Não, vamos pensar se na pessoa que nós votamos na última eleição correspondeu. Se ela merece o nosso voto de novo. Uma recontratação. Exatamente. Né? E vamos pensar se em quem a gente vai votar tem de fato gabarito para cumprir a meta que lhe vai ser imposta. Isso, tem muita gente que a gente conversa, está desiludida, eu voto em branco, eu não voto, porque é todo corrupto, generalizando a situação. Não é por aí que a gente vai mudar o país. E essas manifestações deixam a gente muito animado, né? De que a mudança está por vir. É muito bacana, é por aí mesmo, eu acho. Eu não tenho dúvida e espero que esse momento realmente seja esse momento pleno de reflexão. Esse momento único que cada um de nós brasileiros soltou aquele grito engasgado de não mais suportar o descaso com que sempre fomos tratados. Nós não somos povo, nós somos o contribuinte, nós não somos massa de manobra, nós somos quem manda nessa nação. E que cada vez mais, cada um de nós possa se fazer valer na hora da urna, na hora do voto. Preste bem atenção em quem se coloca lá, para depois nós podermos fazer valer a nossa vontade plena, né? Exatamente, porque se forem bem escolhidos,
quiçá um dia nós não precisemos mais Se fazer a movimentar reclamação e se movimentar. Ou pelo menos que as movimentações sejam para debates Com e certeza. não para questões sociais, como educação, como saúde, como segurança. Com certeza. Laércio, quero aqui te pedir perdão por te explorar tanto na noite de hoje. Agradecer não só a sua presença nesse evento, como a sua tão importante participação em nosso programa, né? Que com certeza ajudou a elucidar muitas das dúvidas de todo o nosso público. Abraço grande ao meu grande amigo Laércio José Mendes Ferreira, o pai. Um abraço grande sempre a você. Muito obrigado, o prazer é sempre nosso em participar do seu programa. É muito bem quisto e muito bem visto Muito obrigado. pela nossa sociedade. Dr. José Laércio Mendes Ferreira Filho.